A Lagoa da Pampulha ela foi criada em 1936. Vamos falar um Certo. pouquinho de história, Aham. para entender o que, que é a questão. Lagoa da Pampulha foi criada em 1936 com o intuito de abastecimento, lazer e esporte, cara. E é, desde a década de 40 a 50, o ciclismo já fez parte da Lagoa da Pampulha, onde acontecia provas de carro, acontecia as provas de bicicleta, principalmente na década de 50. Aham. E foi, até a entrada forte dos carros. Com essa ideia, na década de já 70 ali, para a década de 90, de 80, isso já foi sendo, né, desvinculado, foi tirando isso daí e tal, e o carro tomou conta. E ela foi esquecida no contexto esporte, foi esquecida com toda a sua formação, com a sua ideia de criação. Então, assim, extinguiram, porque infelizmente as cidades são feitas para carro, as cidades não são feitas para as pessoas. Então, nós estamos vivendo um contexto aí em que tira-se tudo e põe o carro. Tá? Então, assim, isso acontece, igual eu já te falei, Cristiano Machado acabou a mobilidade, né? A gente, né, pega essa questão de mobilidade e a Lagoa da Pampulha é o único lugar que você compra uma bicicleta. Para onde você vai? Para a Lagoa da Pampulha. Aí, né, em 2013 veio essa ideia da ciclovia e tal, que em 2012, antes mesmo da ciclovia que eles criaram em 2013, eu entreguei um projeto sugestivo onde a questão de mudanças para a Lagoa da Pampulha, sobre a questão de Para placas, favorecer o uso. favorecer geral, não é para ciclista, para geral, placas, respeite o ciclista, área compartilhada, ciclista em treinamento, área de lazer, turismo, nada disso existiu desde a década de 1936. E o ciclismo faz parte da história da Lagoa da Pampulha. Aquilo ali é patrimônio. Então, assim, nós temos, a gente briga muito de uma forma e dá a impressão que o ciclista de alta performance não concorda, não quer. Não é, pelo contrário. O meu projeto, ele contemplava uma ideia, porque se você tinha 1% de pessoas que andavam no sentido anti-horário, tinha que melhorar para esse 1% e que aumentasse, entendeu? Mas que não atrapalhasse 99%. Certo. Ok? Então, dado essa ideia, foi criada uma ciclovia em 2013, depois de 6 audiências públicas, né? Você atuando ali. A gente, né? Eu, Associação de Bairros, deputado, né? O Gilberto Abramo, o Adriano, o Jorge Santos, entendeu? Sim. Aham. A Procivitas, que é todo o aglomerado aqui das associações de bairros da Pampulha, todos eles com uma ideia só. Isso chegou a entrar naquele Plamob BH? Não, do que eu lembro, não entrou. No qual? A Prefeitura de Belo Horizonte tem um planejamento urbano que chama Plamob BH, um planejamento de mobilidade. Que era até a BH Trans, que tinha um grupo de bike também. É o Pedala BH. Pedal em ciclo, né? Pedal em ciclo. Pedal em ciclo, tá. Só que essa turma, ela tem né, eles têm uma ideia, né, de uso da bicicleta, extingue o carro e deixa só a bicicleta. Então, assim, existe a gente tem que tem que entender. Só que a Lagoa da Pampulha, ela é um lugar de esporte também. Ela é um lugar de turismo também. Ela é uma área de translado de trabalhadores também. Sim. Mas você não pode simplesmente ignorar uma classe e falar assim, vocês não querem a mobilidade, vocês são contra. Não, não é isso. O que a gente estava questionando em 2013 é a construção do Prisma, que é o gelo baiano, que foi o maior causador de acidentes monstruosos, que chegou até ter morte na ciclovia. Eles transformaram lá na ciclovia 381. 381, né? Então, assim, lá atrás nós já questionávamos isso. Ou seja, hoje a discussão, inclusive, com o que a gente levou lá para eles fazerem uma avaliação, é que em 2013 foi sugerido para que eles fizessem a ciclovia suspensa e não fizessem o gelo baiano. Engraçado que 3 meses depois da ciclovia pronta, já aprovado pelo SAMU, que aumentou drasticamente os acidentes em 3 meses, que comparado aos meses anteriores, né? Não tinha 1%. Ou seja, aumentou em mais de 100%. Monstruosamente em 3 meses. Aí fizemos uma 6ª audiência pública mostrando o que a ciclovia já tinha causado na população. O resultado negativo, né? O que aconteceu? Falaram que ela estava errada. Puxa, simplesmente assim. Já estava errada antes. Vou te fazer uma mesmo, pergunta né? polêmica. Você responde da forma que você quiser. Não sei se isso pode te trazer algum transtorno. O que estão fazendo hoje na Lagoa da Pampulha
assim, vai ajudar, eu sei que não é o ideal, mas vai ajudar ali, pensando dessa forma, como você tinha um projeto, eu sei que não deve nem chegar perto do seu projeto que eles estão fazendo lá, mas você acha que vai melhorar aquilo ali da Lagoa um pouco para os usuários, em geral, o carro, o ciclista, o cara que corre, o turista, para todo mundo? Num contexto positivo para o negativo. Positivo que tirou o gelo baiano, que não era nem para ter sido feito. Fizeram e trouxeram o transtorno. Tiraram ele, que era o maior causador de acidente, que o SAMU ia lá em momentos 4 vezes simultaneamente resgatar pessoas em passeio. Não é ciclista, não. Entendi. Pessoas em passeio. Ela foi criada com a ideia de fazer a pessoa passear, para quem está na igreja, ir até o museu, por exemplo. Sim. Quem ia andar no sentido anti-horário. Certo. Você tinha, a maioria anda no sentido horário. Horário. Concordo? Vamos colocar essas pessoas, mas vamos colocá-las seguras. Não vamos colocá-las na contramão uma com a outra, com um separador físico, que é o maior assassino, onde as pessoas caindo a 5 por hora, machuca, quebra um braço, Sim, bate a cabeça, é o que mais acontecia. Positivo porque tirou ele, entendeu? Isso diminuiu já drasticamente, a ida não está tendo tantos acidentes como tinha antes. Sim. Certo? Agora, o erro da ciclovia é entender que é a contramão. Não contempla espaço para 2 pessoas andarem no contramão. Esse aí não vai, foi o choque frontal, que é o que mais acontecia. Né, acontece. Mas, enfim, com a ciclovia feita da forma que foi feita, nós tínhamos sugerido, se nós temos um pai com um filho, andando no sentido anti-horário, ele está numa tocada de passeio, onde ele está mais tranquilo, ele não está preocupado com velocidade, ele está indo numa condição de deslocamento, diferente daquela galerinha que está andando no sentido horário. Okay? Sim, sim. Porém, o que foi feito, nossa sugestão lá atrás, é que eles iriam usar, em média, 2 metros. 2 metros. O que seria esses 2 metros? Ah, mas vocês estão querendo a lagoa para vocês? Não. Se você tem um canteiro do lado esquerdo com 5 metros de canteiro, por que não mexe nesse canteiro? Sim. E vai mexer justamente na vida das pessoas que estão ali com maior frequência. Sim. Não. Fizeram, fazem do jeito que querem e gastam milhões e simplesmente deixa essa discussão vir e transtorno. Sim. Não é somente para ciclistas de alta performance ou ciclistas de passeio. É para transtorno, é transeuntes, para todo mundo. O pedestre que vai passar uma faixa, que está difícil para ele passar a faixa, porque tem a bicicleta, Então, assim, é muito confuso. A Lagoa da Pampulha é muito confusa, entendeu? Algumas ideias que eu dei no meu projeto lá atrás, um exemplo que eu vou trazer aqui para vocês, para quem frequenta a Lagoa, na reta do Redondo ali, onde aguarda, você passa, vamos falar assim, a reta da Casa do Baile. Sim. Ao invés de ir lá para a porta do iate, o meu projeto, em 2012, eu falei passar reto. Onde tem um estacionamento no canteiro central ali. O sócio não vai precisar ter contato com o veículo, porque já vai estar no seu lado direito do clube. Certo. Então, até hoje eles falaram que já tinha... Lá em 2012 falaram que tinha um projeto, mas fizeram... Até agora. É um ponto muito perigoso, né? É um ponto muito perigoso. O pessoal sai do estacionamento, atravessa e vai atravessar. E não é problema com bicicleta, não. É o motoca que está veloz, porque ali não tem controle de velocidade. Sim. É um 30 por hora que não é 30 por hora. Ele não vem tem fiscalização. Curva ali, né? Então quebra-mola e tal. Então, na minha ideia, lá atrás, em 2012, eu sugeri que passasse reto. Essa pista, onde o motorista ele vai encontrar lá perto do clube, que tem ali a entrada do próprio Corpore, né? A academia, onde tem o pessoal que fica ali jogando tênis. Ou seja, ia tirar esse impacto, entendeu? Então, assim, para nós finalizar essa ideia aqui, falaram muito que é projeto do Pacheco, até porque não é projeto meu, é projeto de uma equipe que mobilizou em 6 audiências públicas, mostrando para a BH Trans que aquilo ali estava errado. Certo? Agora, mas então o espaço tem que ser de 2,5 metros. Por que não fizeram? Por que fizeram lá atrás, já não fizeram certo de uma vez, tirando espaço de um lado e tal? Mas, enfim, são milhões, né, que estão sendo gastos com dinheiro nosso, e aí acham que está tudo muito bem. Ficou estreito, tem alguns pontos, sim, que é o que nós questionamos hoje. Na entrada da barragem está muito estreito, para passagem geral, tá? Então, assim, já discutimos isso, e na reta da Iemanjá, quando encontra lá perto da rotatória, ficou mais estreito ainda. E o pessoal de carro, acho que também não entende, né? Porque acho que eles não lembram das regras de trânsito também, porque está no Código de Trânsito Brasileiro.
A gente que usa a Lagoa para um ciclismo com mais velocidade, a gente não pode usar a ciclovia. Sim. Porque o limite máximo de velocidade da ciclovia é 25 km por hora. 25 por hora. por hora. Mas a Exatamente. gente tem que usar a pista compartilhada. Não é Sim. porque a gente não quer andar na ciclovia. Sim, É porque a gente quer seguir o regulamento. E é até mais seguro, né? Sim. As velocidades são compatíveis com as dos carros. Porque você tem ali, você tem que entender que tem uma criança ali que não tem uma linha afinada, ele tem um descontrole ali que pode, tanto que os acidentes acontecem entre eles, principalmente, porque ele está ali, ele faz um movimento errado, uma pista tão estreita, que é o caso que existia com o Gelo Baiano, o mínimo que o mínimo de descuido era um acidente causado. E ali é uma fratura. Eu fiquei com a mãe por mais de 2 horas no telefone explicando o que aconteceu com a filha havia dela. ocorrido, né? A filha dela, 10 por hora, teve um problema seríssimo, quebrou os 2 braços e tal. E assim, eu recebi aí inúmeros fotos, por resto eu falei assim, cara... Chega, né? Chega, porque o poder público é isso, infelizmente, faz obras governamentais, eles não fazem obras públicas. Sim. E ali está aprovado. Hoje eu falei, ele veio falando comigo que são regras. Aquele afunilamento hoje, que nós mostramos para eles, que o afunilamento de dentro, saindo da barragem, entrando na Lagoa da Pampulha, diminuiu muito. E isso vai fazer um transtorno, não é somente para ciclista, para os próprios veículos, para moto e tal. Então, assim, mas tem um padrão. O que é melhor, o padrão ou a segurança? Eu penso... E o padrão pode ser mudado, né? A Entendeu? segurança não. Não é? Então, essa é uma questão que ficou em vão ali.